Olá pessoal, aqui é o professor Fabrício Cabral, da disciplina Fundamentos de Informática e Aplicativos, do curso de MSI do IFPE EAD. Hoje, na aula de hoje, aula 5, vamos ver programas e aplicativos do Windows. Vamos ver apenas alguns aplicativos do Windows, os mais populares. Tá? Entre eles temos o Calculadora, Bloco de Notas, conhecido também como Notepad, o Paint, o Mapa de Caracteres e o Windows Media Player. A calculadora. A calculadora do Windows vem praticamente com 3 calculadoras, a padrão, a científica e a programador. Vamos visualizar isto, certo? Vamos vir no menu iniciar, calculadora. Aqui temos as calculadoras padrão, essa é a calculadora padrão, certo? Que temos as operações básicas, como divisão, multiplicação, subtração e soma. Podemos calcular porcentagem e quadrado de um número e a raiz quadrada de um número. Nós temos a calculadora científica, que podemos fazer operações mais avançadas, como fatorial do número, logaritmo, ln, um número exponencial com outro número, e além das operações básicas, né? E temos a calculadora de programador, que visualiza, além das operações básicas, nós podemos fazer operações com números em hexadecimal, decimal, octal e binário. Certo? Temos também uma representação gráfica nessa calculadora. O que é a representação gráfica? É vindo aqui no menu de hambúrguer, representação gráfica. Nós podemos traçar gráficos aqui nessa calculadora. Cálculo de data. Nessa calculadora, podemos fazer cálculos com datas. Por exemplo, eu venho aqui no menu hambúrguer, na opção cálculo de data. Então, posso calcular a diferença entre datas ou adicionar e subtrair datas. Por exemplo, se eu quiser adicionar na data de hoje, 21 de março de 2023, se eu quiser adicionar 2 anos, 5 meses e 7 dias, vai ser cair na quinta-feira, 28 de agosto de 2025. Também posso subtrair datas, certo? Se eu subtrair os mesmos 2 anos, 5 dias, 5 meses e 7 dias da data de hoje, vamos cair na quarta-feira, 14 de outubro de 2020. Também temos alguns conversores, como os conversor de moeda, conversor de volume e conversor de comprimento, certo? Polegadas para centímetros e assim por diante, certo? O bloco de notas, ou conhecido como Notepad, é utilizado para visualização e edição de arquivo de texto simples, TXT sem formatação. Este formato de arquivos é utilizado em arquivo de configuração, páginas web ou programas de computador. Suporta os formatos Unicode, ANSI, UTF-8 e Unicode Big Endian. Tá? Vou aqui no menu iniciar, acessórios do Windows, e vejo aqui o aplicativo Bloco de Notas. Aqui eu posso escrever um texto sem formatação, como eu disse antes. Por exemplo, meu nome, Fabrício Barros Cabral. E assim por diante. O que eu quero dizer com texto sem formatação? Ele não permite colocar negrito, nem itálico, nem sublinhado, nem botar outros tipos de formatações para deixar esse texto mais rico. É um editor de texto muito simples e que vem com padrão para o Windows, certo? Quando eu vou salvar, ele permite qualquer formato que eu disse antes. ANSI, UTF-8, UTF com Big Endian e assim por diante, certo? Não vou salvar esse arquivo. O Paint. O Paint, ou Microsoft Paint, é utilizado para desenhos simples e edição de imagens. Ele suporta os formatos BMP, JPEG, JFIF, TIFF, ICO, GIF, PNG, DIB, JPEG e JPE, certo? Em conjunto com a tecla Alt mais Print Screen ou só a tecla Print Screen, ele pode capturar telas do Windows. Vamos ver como é que é isso. Vamos ver o aplicativo Paint e como podemos capturar telas do Windows. Então, vindo aqui em acessório do Windows, nós temos aqui o aplicativo Paint, tá? O aplicativo Paint, ele é um editor de imagens, um editor de
gráficos e de imagens bastante simples. Por exemplo, eu posso escolher aqui o lápis, uma reta e um tamanho aqui do lápis, vamos supor esse, em a cor preta. Então eu posso traçar uma reta, por exemplo, posso fazer um quadrado. Se eu segurar a tecla Ctrl, ele faz um Shift, ele faz um quadrado uniforme, certo? Proporcional à altura e o comprimento. Mesma coisa para um círculo. Se eu segurar a tecla Shift, ele faz o círculo mais bem feito, certo? Eu posso escolher, por exemplo, o balde, que ele vai preencher toda a minha figura. Por exemplo, escolher a cor vermelha, clicando na figura, ele preenche toda a figura. E assim por diante. Eu posso apagar essa figura, escolher o símbolo da borracha e posso apagar erros aqui na figura. E assim por diante. Posso girar, posso fazer outras operações básicas com essa ferramenta gráfica. Bom, como é que eu faço para fazer captura de telas? Eu posso fazer o seguinte, vou fechar, não salvar. Se eu pegar a tela e apertar o botão Print Screen e abrir o Paint, e der Ctrl V, você vai ver que eu capturei a tela que eu acabei que eu estava antes, certo? Capturei toda a tela. Veja que eu capturei toda a tela, até o menu de baixo. Ó. Agora, se eu quiser capturar apenas a tela do aplicativo, eu posso selecionar o aplicativo, na janela, e fazer Auto Print Screen. Se eu der Ctrl V, ó, eu capturei apenas a tela do Paint, que eu estou usando agora. Viu aí? Apenas a tela do Paint, que eu tinha colocado por cima da outra. Então tá aqui, ó, apenas a tela do Paint, que eu tinha capturado, certo? E posso salvar isso. Posso salvar nos formatos PNG, BMP, DIP, GIF, TIFF, PNG, EIC e assim por diante, certo? Vários formatos são suportados por esse aplicativo. Mapa de caracteres. Ele permite inserir símbolos e caracteres especiais e depois copiá-los para seus documentos. Por exemplo, vamos abrir o aplicativo Mapa de Caracteres. Está aqui o aplicativo Mapa de Caracteres, em que eu posso escolher, por exemplo, vamos supor que eu escolha o símbolo de parágrafo aqui. Clico em selecionar e depois em copiar. Vou abrir o meu bloco de notas. E posso dar um Ctrl V para colar o símbolo que eu capturei aqui, certo? Vamos supor outro símbolo, por exemplo, o símbolo de numeral. Vou clicar em selecionar, copiar e vou dar um Ctrl V para colar esse símbolo. E assim por diante, certo? Então, eu posso usar o mapa de caracteres como uma forma de inserir símbolos especiais. Além dos caracteres normais que eu tenho, eu posso inserir símbolos especiais como caracteres em grego, símbolos em grego, em árabe e outras línguas que temos aqui no nosso mapa de caracteres, certo? Vale a pena dar uma olhada para ver os símbolos que são permitidos inserir no mapa de caracteres. E temos o Windows Media Player. O que é que eu posso fazer com o Windows Media Player? É um reprodutor multimídia, que eu posso reproduzir áudio e vídeo. Posso reproduzir também CDs e DVDs. E posso reproduzir arquivos MP3, certo? Como exemplo, eu vou pegar um vídeo aqui, de uma outra aula que eu lecionei. Em vídeos, dá um duplo clique aqui, e você vai ver o vídeo tocando no Windows Media Player. Pessoal, eu sou o professor Fabrício Cabral, da disciplina Fundamentos de Informática e Aplicativos. E hoje vou... Então é isso, pessoal. Brinque com esses aplicativos, dê uma olhada neles, veja o que eles podem fazer e comente lá no fórum, tá ok? Grande abraço!